Bom dia a todos. Espero que estejam bem, em paz, com muita saúde. É sempre uma honra estar nesta casa. Agradeço mais uma vez a querida amiga Gleides Elaine pelo convite, pela oportunidade que vocês me proporcionam de contribuir com a divulgação da doutrina. O nascimento não de Allan Kardec, mas de Hippolyte Léon Denisard Rivail, na cidade de Lyon, na França. Kardec não foi filho único, nem foi o primeiro filho, ele foi o terceiro. Ele teve um irmão mais velho e uma irmã mais velha que faleceram muito novos. A menina faleceu com 2 aninhos e o menino com 6 aninhos. E ele também não teve oportunidade de conviver com seu pai, que era combatente e na época foi convocado para a revolução entre França e Espanha. À época, Kardec estava com 2 anos de idade, então ele não teve convivência com o pai, porque o pai foi e não retornou mais. Então, Kardec foi criado pela mãe e por sua avó materna, que após a morte do seu esposo, recebeu uma herança que permitiu auxiliar na educação do menino Hippolyte Léon Denisard Rivail, possuidor de uma inteligência extraordinária. Somente 53 anos depois, com o lançamento de O Livro dos Espíritos em 1857, é que ele passou a usar o pseudônimo de Allan Kardec. Então, nós, por preguiça, nós costumamos dizer, é o nascimento de Kardec. Não, é o nascimento de Hippolyte Léon Denisard Rivail, o professor Rivail, que se dedicou por 30 anos à educação. E para separar o seu trabalho na educação da sua tarefa missionária com a doutrina espírita aqui na Terra, ele passou a utilizar, então, o pseudônimo de Allan Kardec. Mas nós vamos conhecer Allan Kardec de uma maneira diferente. Nós vamos usar a Revista Espírita. Nós vamos conhecer Allan Kardec de uma maneira diferente, por meio da Revista Espírita. Mas o que era a Revista Espírita? Era uma revista que tratava de espiritismo e outros assuntos mais relacionados à espiritualidade. E essa revista era elaborada e publicada por Allan Kardec mensalmente a partir de janeiro de 1858 até abril de 1869. Mas para quem conhece a biografia de Kardec, sabe que ele desencarnou em março de 1869. Como é que ele poderia publicar a revista de abril? É que a edição de abril já estava pronta quando ele desencarnou. Então, ele teve um trabalho intenso, mensalmente, sem nenhuma tecnologia, escrevendo a revista mensalmente à mão, não tinha caneta Bic azul, era tudo a pena, não tinha luz elétrica e não tinha gráfica, era tipografia. Imagina o trabalho danado para imprimir aquela época. Mas depois, mais adiante, nós vamos comentar um pouquinho mais a respeito dessas questões. Para nós, a Revista Espírita, quando foi traduzida para o português, ela foi agrupada em 12 volumes, um para cada ano.
Assim, por exemplo, o volume de 1858 contém as revistas de janeiro a dezembro de 1858. O volume de 1859 é a mesma coisa. As revistas de janeiro a dezembro de 1859 e assim por diante. Pois bem, quando nós falamos de conhecer a doutrina espírita, a gente sempre se lembra das obras básicas. O Livro dos Espíritos, em 1857, o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e Inferno, em 1865 e a Gênese, em 1868. Mas Kardec não escreveu somente essas obras consideradas as fundamentais para a doutrina espírita. Ele também escreveu alguns pequenos livretos, que hoje nós chamaríamos de apostilas. Ele escreveu Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, em 1858, O que é o Espiritismo, em 59, O Espiritismo na sua expressão mais simples, em 1862, Viagem Espírita, também em 1862, um resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, em 64, o Caráter da Revelação Espírita, em 67, o Catálogo Racional das Obras para se fundar uma biblioteca espírita, em 69, e o livro Obras Póstumas, que não foi escrito por ele, mas contém uma coletânea de documentos deixados por Kardec e foi publicado 21 anos após a sua desencarnação por Paul Leymarie, que foi o continuador das tarefas da Sociedade Espírita após a sua desencarnação. E depois da sua desencarnação, a Revista Espírita deixou de ser publicada e passou para outros rumos. Então, a gente tem essas pequenas obras que às vezes eram publicadas somente uma vez, como uma pequena apostila, a pedido, às vezes, dos seus próprios amigos e frequentadores da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, por aí a gente já pode ver o quanto Kardec trabalhava intelectualmente na elaboração dos livros, na elaboração desses pequenos livretos e o trabalho com a Revista Espírita mês a mês. Mas a pergunta também que surge é, no capítulo 3 da primeira parte do Livro dos Médiuns, Kardec escreveu sobre qual o método apropriado naquela época para quem quisesse ensinar Espiritismo. E ele escreveu, isso está no Livro dos Médiuns, no capítulo 3, quem quiser ensinar o Espiritismo para amigos, parentes, explicar sobre a doutrina, precisa ter lido o livro O que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita. Por que a Revista Espírita? Porque ela contém uma variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos destacados que completam a exposição das duas obras precedentes e que representa de alguma maneira a sua aplicação. Como a Revista Espírita era extremamente dinâmica e trazia constantemente fatos inéditos sobre manifestações espíritas, era impossível que Kardec relacionasse todos esses fatos no Livro dos Médiuns, porque o Livro dos Médiuns foi publicado em 1861 e Kardec continuou escrevendo a Revista Espírita pelos anos à frente. Então, a pergunta que surge é, o que a Revista Espírita tem que as outras obras de Kardec não têm? Por que a necessidade da sua leitura, do conhecimento do seu conteúdo? Vamos colocar aqui para vocês algumas razões para conhecer a Revista Espírita.
revista espírita trazia a diversidade dos fenômenos mediúnicos em vários locais. As manifestações dos espíritos aconteciam em todos os cantos do planeta e as pessoas escreviam para Kardec contando, relatando, tirando suas dúvidas sobre esses fenômenos. Na revista espírita ele também publicava as críticas recebidas e as respostas aos adversários da doutrina. Nós encontramos esclarecimentos de Kardec às dúvidas de leitores e correspondentes, porque muitas vezes ele respondia não individualmente, mas a resposta ele dava coletivamente, escrevendo a resposta na revista espírita. Assim, todos tinham a oportunidade, não só de conhecer a dúvida, que muitas vezes nem sequer tinham pensado daquela dúvida, como também tinham a oportunidade de conhecer a resposta. Por causa disso, a revista espírita para Kardec, naquela época, representam as lives que a gente tem hoje, onde quem assiste a live já pode fazer a sua pergunta, tirar sua dúvida ali mesmo, com o palestrante, né? Ou com o orientador. Kardec também publicava na revista espírita os diálogos mantidos com os espíritos de diversas categorias, desde os mais obstinados no mal até os mais evoluídos. E ele dizia que com todos eles sempre havia algo a aprender. E ele tratava a todos com um enorme respeito e carinho. Esses diálogos estão na revista espírita. Também publicava as notícias que ele recebia por correspondência, pelo correio comum, de grupos espíritas que iam surgindo em diversas partes do planeta. Kardec também publicava na revista espírita os discursos que ele realizava na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e nos grupos espíritas que às vezes ele visitava. É importante destacar que Kardec não era palestrante espírita. E esses discursos da Sociedade Parisiense geralmente aconteciam quando do início das atividades no começo do ano, né? Ou por alguma razão específica. Então ele não era palestrante espírita. Kardec também comentava sobre obras literárias e artísticas que, embora não fossem espíritas, tratavam de temáticas espíritas, mesmo que os seus autores nem estivessem se dando conta disso. E também, na revista espírita, nós encontramos muitas instruções dos espíritos sobre os temas mais diversos e muitas dessas instruções foram publicadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Como a gente pode ver, a riqueza de material é enorme e seria impossível que ele colocasse isso nas suas obras. Era preciso um veículo de divulgação diferenciado, no caso, a revista. Mas a revista espírita traz outro fator, uma grande surpresa. Logo que começamos a tomar contato com a revista espírita, nós temos a oportunidade de conhecer a pessoa Allan Kardec. A sua personalidade, o seu caráter, a sua conduta, os seus testemunhos, a sua postura diante de inimigos, adversários, como nós vamos ver. E essa imagem que vocês estão vendo é uma... hoje não, a gente não pode falar que é uma foto, porque na época falava-se chapa, né? Tirava-se uma chapa, que era uma fotografia de Kardec segurando nas mãos o primeiro exemplar de O Livro dos Espíritos, em 1857. Então, essa foto realmente é muito antiga e mostra para a gente uma fisionomia de Kardec muito diferente daquela que nós estamos habituados a ver, sempre sisudo, com uma cara fechada, né? Dá para a gente ver assim que ele era dizem, né, que ele tinha uma aparência muito clara,
olhos claros, mais parecia um alemão do que um francês. Então vamos ver o que é que nós descobrimos sobre o caráter, a personalidade de Kardec na Revista Espírita. E esse é o nosso propósito principal. Não falar tanto da revista, mas falar sobre Kardec, justamente pelo seu nascimento em 3 de outubro de 1804. Nós vamos descobrir com a Revista Espírita que Allan Kardec era um homem de grande envergadura moral, com controle imenso sobre as suas emoções, completamente diferente do homem comum, porque o homem comum tem somente 3 preocupações: se alimentar, dormir e se reproduzir. E tem uma quarta: ganhar dinheiro. Kardec não. Ele era um homem com uma envergadura moral que o tornava diferente, superior mesmo ao homem comum. E com um grande controle das suas emoções, que para nós brasileiros, a gente diria assim: nossa, ele não sorri para nada? Parece que tem sangue de barata nas veias? Porque o brasileiro é descompensado, né, gente? Numa tristeza, a gente desaba, parece uma cachoeira de tanto que chora. E no momento de alegria, a gente ri debochadamente a perder do tempo. Então, o brasileiro, nesse ponto, é muito diferente do francês daquele século XIX. Então, Kardec não era um homem frio, ele era controlado. Tanto é que a gente vê na Revista Espírita, por nenhum momento ele teve um piti. Por nenhum momento ele respondeu asperamente, grosseiramente, ou baixou o nível, respondendo, agredindo. Em nenhum momento a gente vê isso no seu comportamento. Era extremamente controlado, até mesmo diante das situações mais tristes. Kardec era uma pessoa habituada a longos e profundos raciocínios em torno de questões importantes para a humanidade. Isso já era uma característica dele desde criança, desde a época da sua formação escolar, no Instituto Yverdon, na Suíça. Isso já era uma característica dele. E, de novo, muito diferente do nosso modo de ser, que mal aguentamos, às vezes, meia hora, 50 minutos, prestando atenção em alguma explanação, até mesmo seguindo um vídeo explicativo. Nós não conseguimos longo tempo, longos momentos de raciocínios em torno de questões da humanidade. Que questões? Questões, por exemplo, quem somos? Quem eu sou? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Por que tanto sofrimento na Terra? Por que tantas misérias? Por que tantas aparentes injustiças? Essas preocupações já faziam parte da vida dele desde menino. Kardec era um homem, como cidadão, extremamente educado, cortês, prudente e de uma lógica imbatível. Mas não era uma lógica fria, calculista, era uma lógica baseada na mais pura moral cristã. E aí a gente vai vendo que a gente não tem nenhuma dessas qualidades. Por isso que ele se destaca tanto na Revista Espírita. Nós vamos conhecer qual era a postura dele perante as críticas, as calúnias e as ciladas que eram preparadas para ele. E os grandes adversários de Kardec eram a igreja daquela época, a imprensa, o meio intelectual e científico e depois, para muita tristeza dele, os próprios espíritas, que ele denominava de falsos espíritas. E tem uma frase de Kardec que eu registrei e me chamou muita atenção em relação à sua postura, porque ele não abaixava o nível.
ele respondia a todos, fosse adversário, inimigo, fosse um caluniador, ele respondia com a mesma cortesia, com a mesma educação. E ele dizia: as pedras que me atiram, eu não as recolho e nem as devolvo. Gente, isso é puro evangelho. Ele não tinha tempo a perder com essas intrigas. Era extremamente respeitoso, o mesmo respeito que ele tinha com amigos e admiradores, ele tinha com os seus adversários e com os seus inimigos. E olha que a gente vai vendo essa lista, a gente vai desanimando, porque a gente vê que a gente não possui nenhuma dessas qualidades, nada. Kardec era extremamente amável com os seus leitores e admiradores, quando ele respondia às cartas que recebia com dúvidas, a maneira como ele respondia, amavelmente, ele era extremamente carinhoso. Aí quando a gente olha naquela foto dele, com aquela cara tão fechada, fala assim, não é possível que ele fosse desse jeito, mas ele era. E ele tinha uma grande preocupação, que era explicar a doutrina espírita, de maneira que todos pudessem compreender. E ele explicava várias vezes os mesmos pontos, sempre utilizando a Revista Espírita como meio para divulgar essas dúvidas. E tem mais. Kardec era um homem muito observador, atento e imparcial. E olha o que ele dizia, gente. Ele falava assim, e nem um pouco vaidoso. Ele dizia assim, que qualquer pessoa que tivesse essa qualidade de observador atento, imparcial, organizado, disciplinado, poderia ter feito o que ele fez, ou seja, organizar os ensinamentos dos Espíritos, poderia ter feito o mesmo e até muito mais. Vocês acreditam nisso? Que a gente tem as mesmas virtudes e as mesmas qualidades que ele possuía para fazer o que ele fez? Ele não se colocava como sendo o único, né? Não era médium ostensivo, isso ele mesmo dizia, que era até ótimo que não fosse assim, porque justamente para que ele pudesse ler com imparcialidade, analisar com imparcialidade as comunicações que chegavam até o seu conhecimento e os fenômenos espíritas que também pediam a ele para analisar. A partir de 1857, quando adota o pseudônimo de Allan Kardec, ele passa a dedicar a sua vida exclusivamente à doutrina espírita. E olha que tinha muito trabalho, não é? Os livros, a revista espírita, as reuniões na Sociedade Parisiense. Ele tinha muito trabalho. Era extremamente modesto, tanto material quanto espiritualmente. E, inclusive, um padre lançou uma calúnia contra ele, dizendo que Kardec havia se tornado milionário às custas do espiritismo. E Kardec respondeu assim para ele, que aquilo que ele e a sua esposa não tiveram filhos, que o que ele e a sua esposa se alimentavam no dia a dia, era muito menos do que o banquete que os padres comiam durante a quaresma. Bom, na quaresma já se comia menos. Então ele e a esposa comiam menos do que isso ainda. Então a vida dele materialmente era de fato extremamente modesta. Sempre viveu em casa alugada. A Sociedade Parisiense era alugada. Era extremamente organizado, metódico, disciplinado, qualidades fundamentais para que ele pudesse organizar o ensinamento dos Espíritos e publicar tudo o que publicou. E
extremamente preocupado com o rumo da doutrina espírita, principalmente a partir de 1867, 1868. A preocupação que ele tinha de não fazer nada de errado, até mesmo na prestação de contas da sociedade parisiense, para que a doutrina não se tornasse imaculada por culpa dele. Isso é emocionante, entristece a gente, quando a gente começa a ouvir essas falas, ler essas falas dele, a partir das revistas a partir de 1867 e 68. Estava próximo do seu desencarne, claro que ele não sabia disso, mas que a doutrina espírita no futuro não se denegrisse por qualquer coisa, por culpa dele. Então, por isso que ele precisava ser extremamente organizado e disciplinado. E outra coisa, os próprios benfeitores espirituais diziam que a fé inabalável de Allan Kardec se assemelhava a uma muralha de aço. Gente, muralha não é parede e também não é muro. É algo muito maior, é algo muito mais resistente. Essa era a fé de Kardec. Extremamente fiel às orientações dos espíritos superiores na organização da doutrina e o olhar sempre dirigido para o futuro. Ele dizia que o espírita não pode voltar o seu olhar só para o momento presente. Tem que estar sempre olhando pelo menos 20 anos lá na frente. Então isso, gente, é só um resumo. Algumas observações pingadas daquilo que nós encontramos na Revista Espírita, que é a única forma de conhecermos a pessoa Allan Kardec. Mas nós também fizemos algumas observações para poder conhecer um pouquinho mais. Ainda temos tempo para isso. Olha o que ele diz a respeito da elaboração da Revista Espírita, e isso está registrado no livro Obras Póstumas, agora são palavras dele. Não tinha um único assinante. Digam para mim, quem é que inventa de publicar uma revista e um jornal sem ter um assinante? Hoje isso é impensável. E nenhum fornecedor de fundos, ou seja, ninguém ajudou financeiramente, saiu tudo do próprio bolso. Publiquei-o, correndo eu exclusivamente todos os riscos, e não tive de que me arrepender, porquanto o resultado ultrapassou minha expectativa. Reconheci mais tarde que fora para mim uma felicidade não ter tido quem me fornecesse fundos, quem o ajudasse financeiramente a publicar e a enviar as revistas para os seus correspondentes, pois assim me conservara mais livre. Sozinho eu não tinha que prestar contas a ninguém, embora pelo que me respeitava o trabalho, ou seja, o trabalho da publicação na Revista Espírita, me fosse pesada a tarefa. Essa independência, gente, não é no sentido de, eu não preciso dar satisfação para ninguém do que eu faço. É no sentido de não ter nenhuma interferência quanto ao conteúdo doutrinário. Disso ele não abria mão. Onde ficava o escritório da Revista Espírita? Na casa dele. É para começar? Vamos começar. Começa na minha casa mesmo. Então, em 1858, quando ele começou a publicação, o escritório ficava na Rua dos Mártires, número 8. Ainda existe esse local, gente. Aqui nessa portinha marronzinha, uns prédios estreitinhos, ele morava no segundo andar, mas não o segundo andar que tem ali a florzinha, é o segundo andar voltado para os fundos, porque acho que o aluguel era mais barato, né? Aliás, até hoje, né? Se você compra voltada à vista para a rua, você paga mais caro. E depois, a partir de 1860, o escritório da revista, a sua residência e a sala onde funcionava as reuniões,
onde aconteciam as reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, passou para a rua Saint-Étienne. Tudo alugado. O apartamento onde ele morava, a sala onde funcionava o seu escritório e a sala onde funcionava a Revista Espírita. Aqui é uma passagem, mas sobre essa passagem tem prédios, tem apartamentos. Tudo alugado, gente. Tudo muito simples. E quando a gente fala que a Sociedade Parisiense foi o primeiro centro espírita, não é um centro espírita como esse que a gente tem hoje e outros. Era uma sala somente. Tudo muito simples e organizado. Mas quando é que a Revista Espírita foi traduzida para o português? Ela foi a última obra de Kardec a ser traduzida para o português, na década de 1950, por Júlio Abreu Filho. E olha só, gente, uma dificuldade na leitura da Revista Espírita é justamente a questão da tradução. Vejam só, Kardec escreveu todas as suas obras com o francês clássico do século XIX. Aí, Júlio Abreu traduziu para o português de 1950, que não é o mesmo português raso que a gente fala hoje. Então, existem construções gramaticais na tradução que, pelos estudiosos, já são consideradas arcaicas, e isso dificulta a nossa leitura. Esse é o único problema da Revista Espírita. Um francês clássico do século XIX para um português da década de 1950. Então, essa é uma das possibilidades, por ter sido a última obra de Kardec a ser traduzida para o português, que faz com que essa coleção seja tão pouco conhecida, divulgada, lida e estudada na casa espírita. Não se dá tanta importância para ela. E os correspondentes de Kardec? Gente, na época, nós precisamos voltar no tempo. No século XIX, só existia correio. E mesmo assim, o correio era ou trem, ou as carruagens, que não era a carruagem das fadas, dos contos de fadas, ou por navio. Então, tudo demorava. E os grupos espíritas eram grupos familiares, grupos pequenos e isolados, não só na Europa, mas por todos os cantos do mundo. Se você tivesse uma dúvida qualquer que fosse sobre mediunidade, sobre uma manifestação espírita que estivesse acontecendo, um fenômeno mediúnico na sua família, consigo próprio, com quem você teria que tirar essa dúvida? Só com Allan Kardec. E qual era o único meio de fazer isso? Escrevendo para ele. Então ele tinha uma correspondência extremamente volumosa, porque as pessoas escreviam para ele. Não tinha centro espírita um pertinho do outro. Às vezes na cidade só tinha um grupo familiar e escondido, né? Para ninguém ficar sabendo. Então a dificuldade para se tirar dúvidas era muito diferente do que a gente tem hoje. Então, como a gente está tão concentrado na nossa época, com uma tecnologia que está fazendo maravilhas, até mesmo na área da aquisição do conhecimento espírita, a gente esquece que na época de Kardec não era isso. E só para vocês terem uma ideia como a coisa ia longe. Aqui nós temos um mapa que mostra, aqui à esquerda, a costa de Moçambique, a ilha de Madagascar, e tem duas ilhotas aqui bem no meio do Oceano Índico, as Ilhas Maurício e as Ilhas da Reunião. A distância delas até a costa de Moçambique é de 2.000 quilômetros. Pois vocês acreditam que nas Ilhas Maurício tinha um grupo espírita? Formado por umas 5 ou 6 pessoas, e o responsável pelas reuniões se correspondia com Kardec. E na outra ilha, na Ilha da Reunião, vivia a família Baudin. Para quem conhece um pouco mais sobre a biografia de Kardec, eles plantavam café, teve uma queda, eles perderam tudo e resolveram voltar para Paris, porque na época, no século XIX,
essas duas ilhas eram colônias francesas. Aí a família Baudin voltou para Paris, e aí Kardec conheceu as duas garotinhas, Julie e Caroline Baudin, que o auxiliaram pela mediunidade a escrever, revisar as suas obras espíritas. Que voltas que o mundo dá, não, gente? Saíram lá dos cafundó do Judas, bem no meio ali do Oceano Pacífico, longe de tudo e de todos. E esse correspondente das Ilhas Maurício, certa vez escreveu para Kardec, eu não posso deixar de contar essa história, pedindo para que Kardec consultasse o Dr. Demer, médico homeopata desencarnado, que cuidava da saúde de Kardec, para que Dr. Demer desse a sua opinião a respeito de um tipo de um pinhão, que eles chamavam pinhão bravo, porque nessas duas ilhas estava acontecendo uma epidemia de malária. Mais de 60 mil pessoas já haviam desencarnado. Olha, para duas ilhas pequenas, 60 mil mortes era muita coisa. E esse correspondente havia contraído malária 2 vezes. E o que cura a malária, na época, era uma substância chamada quinino. Mas como tinha muita gente doente, o que aconteceu com o preço do quinino? O mesmo que acontece hoje, foi para as alturas. Então só quem era muito rico podia comprar. Os pobres, os nativos da ilha, se viravam como podiam. E ele queria saber se aquele pinhão bravo que os nativos da ilha usavam era realmente eficaz para diminuir as dores musculares causadas pela malária. Meu esposo português, viveu por 10 anos em Moçambique e contraiu malária e foi curado com quinino. E a malária também causa câimbras muito dolorosas. E aí o professor Demer respondeu que não, que aquele pinhão bravo, que como eles chamavam, não ia ajudar na cura. E isso Kardec publicou por 2 vezes na Revista Espírita. Então, esses casos, gente, trazem para nós conhecimento situações tão fora da nossa realidade do dia a dia. Quando é que nós poderíamos pensar que numa ilha minúscula, no meio do Oceano Índico, tinha um grupo espírita? Não é? Então, os correspondentes estavam por todos os cantos. E como é que nós podemos incentivar o estudo da Revista Espírita? Ou pelo menos consultá-la com mais frequência? Aproveitando as datas comemorativas, como por exemplo desse ano, os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec fala disso na Revista Espírita. Procurando conhecer manifestações dos espíritos, manifestações de efeitos físicos, as pancadas, as batidas. Olha, tem tantos casos de sonambulismo, emancipação da alma. Aliás, gente, Kardec não usava a palavra desdobramento, que não sei por que pegou e colou tanto aqui no Brasil. Kardec chamava, o que nós chamamos de desdobramento, ele chamava de sonambulismo ou emancipação da alma, que é muito mais correto do que falar desdobramento, mas aqui no Brasil pegou desdobramento. Então, esses fenômenos que chegavam ao conhecimento dele pelo correio comum, ele publicava na Revista Espírita. Então, estão muitos exemplos, principalmente para quem faz o estudo do livro dos médiuns, tem muitas referências a essas manifestações na Revista Espírita. Na Revista Espírita, Kardec também publicava os diálogos que ele realizava com os espíritos, desde os mais perversos até os mais evoluídos. A gente nota o mesmo padrão de conversa, muito respeito. Conhecemos os discursos de Allan Kardec, principalmente sempre no início do ano social da Revista Espírita, maravilhosos. É interessante a gente identificar as localidades dos correspondentes, como aquele da Ilha Maurício,
A gente bate os olhos e fala assim, mas onde fica Ilha Maurício? Não sei. Nossa, hoje a gente tem Google Earth, tem Google Maps, vamos ver onde fica. Onde ficavam esses correspondentes? Até no Peru, Kardec tinha correspondente. Como é que funcionava o modelo da sociedade parisiense? A gente fala que é centro espírita, mas não tem nada a ver com o modelo de centro espírita que nós temos hoje. As dúvidas dos assinantes, como eu já comentei, não tinha para quem perguntar, escrevia-se para Kardec. Se a dúvida fosse interessante, ele publicava a dúvida e a resposta da Revista Espírita. Assim, todos os correspondentes tomavam conhecimento. A Revista Espírita era, sem dúvida, as lives de hoje para Kardec naquela época. Nós temos o aplicativo Kardecpédia, onde nós encontramos todas as obras de Kardec, todos os anos da coleção da Revista Espírita, em vários idiomas, até em japonês. E nós também podemos fazer o download dessas obras. Podemos usar a Revista Espírita buscando temas da atualidade, que às vezes a gente pensa que são atuais, mas não são. Já acontecia na época de Kardec, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E por fim, o índice geral da Revista Espírita. Em 2008, quando a Revista Espírita completou 150 anos, a Federação Espírita Brasileira publicou um índice geral, onde a gente pesquisa por tema. Então, por exemplo, o tema epidemia. Olha como Kardec coloca, epidemia, Ilhas Maurício. Ele coloca o mês, o ano e a página, onde aquele assunto pode ser encontrado. Então, onde é que nós encontramos sobre a epidemia de malária nas Ilhas Maurício? Na Revista Espírita de 1868, mês de novembro. E ele dá outros exemplos. Uma epidemia de cólera, não é cólera de raiva, é a cólera da água contaminada, que aconteceu em Paris. A epidemia de Madagascar é a mesma. Então, aí a gente já vai direto no assunto. Por exemplo, o que muita gente tem dúvida, justamente sobre a questão do desdobramento. Não vai procurar pela palavra desdobramento, que você não vai achar nada. Procura emancipação da alma. Kardec vai colocar todas as revistas onde ele trata daquele assunto. Sonambulismo, a mesma coisa. E por aí afora vai. E ele cita até uma epidemia de possessão que atacava crianças e jovens numa pequena aldeia vizinha da França com a Alemanha. Ele foi até lá para conhecer. Então, esse índice geral ajuda muito nos estudos, quando eu quero buscar um tema específico que nós estejamos abordando na Casa Espírita. Por onde começar o estudo da Revista Espírita? Se eu quiser formar um grupo na minha Casa Espírita, tudo bem, mas é capaz de não encher uma mesinha redonda. Nem meia dúzia de gatos pingados é capaz de aparecer, porque não há muito interesse. Por isso, o mais recomendado para o estudo da Revista Espírita é que ele seja feito online, porque daí várias casas espíritas da mesma cidade, de outras cidades, ou até pessoas que moram em outros países, façam o estudo juntos. É muito mais produtivo do que formar um grupo só para uma casa espírita. Essa é a nossa sugestão. E já quase terminando. Em maio de 1865, Kardec fez um discurso emocionante na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fazendo a prestação de contas financeiras da sociedade. Esse discurso dele, de maio de 1865, ele publicou na Revista Espírita de julho de 1865. E num dos trechinhos, ele colocou essas palavras: a doutrina espírita foi a obra de minha vida.
A ela dei todo o meu tempo, sacrifiquei meu repouso, minha saúde. Esse discurso de Kardec é emocionante, onde ele fala justamente disso, dos desafios enfrentados para poder manter a divulgação da doutrina até que ele concluísse a sua obra. E a grande preocupação dos benfeitores espirituais, principalmente do espírito Dr. Demer, médico homeopata, era que Kardec desencarnasse por exaustão antes de terminar a sua obra. E para terminar, gente, agora são as minhas palavras para Kardec. Deixemo-nos envolver pela suave lembrança de sua nobreza de caráter e por seus testemunhos de fidelidade à tão amada doutrina espírita. Allan Kardec amava a doutrina espírita até emocionar-se. Roguemos a Deus que abençoe Allan Kardec, onde quer que esteja este nobre espírito, venerando o benfeitor da humanidade, e que ele, por sua vez, possa nos auxiliar a multiplicar o valioso talento do Espiritismo na nossa vida. E se não for muita ousadia da nossa parte, concedei-nos, nobre amigo, a sua bênção para todos nós. Que assim seja, e muito obrigada.